Olá, pessoal, olha de volta aqui. E peraí, você não está vendo nada de errado. Olha de volta aqui e olha onde eu estou hoje. Na verdade, eu estou mais nervoso do que as minhas duas convidadas aqui. Hoje eu tenho uma missão, na verdade, de entrevistar dois nomes importantes que estão fazendo parte da história do nosso mercado. Nós bem sabemos que somos no mercado imobiliário. Que o mercado hoje nós passamos por um boom, chamamos a atenção do nosso país, chamamos a atenção do mundo. E hoje, o nosso mercado no todo é feito de pessoas. Então, essas pessoas mudam a história da cidade. Essas pessoas fazem outras pessoas encontrarem suas famílias, seus lares, encontrarem sua linha de investimento, enfim. E hoje eu tenho uma satisfação aqui, na verdade, nessa mesa, de ter a senhora Queiroz, que é mais conhecida por vocês que estão aí em casa como senhora Germana, não é isso? Isso. Uma alegria, Germana, estar com você aqui na sua própria casa. É um prazer ter você aqui, viu? Sinta-se à vontade, que esta casa é sua também. Obrigado. E a outra, que está do ladinho dela, é a senhora Laís Bandeira. Pessoal, para quem não conhece, mas assim, eu vou ter que fazer o protocolo, para quem não conhece, Germana, ela é a nossa gestora comercial do Grupo GP. E aí, Laís Bandeira é a nossa gestora comercial do Grupo Setai. Mas antes de mais nada, isso aí o mercado já conhece bem vocês, já vê vocês trabalhando todos os dias. Eu queria fazer uma pergunta para você, senhora Queiroz, usando seu sobrenome, porque eu quero ir na sua vida. Quem é Germana? Germana é uma mulher forte, uma mulher que não desiste fácil, mãe de duas lindas e belas. Não posso dizer que é mais criança, porque minha filha Giovana está com 23 anos, vai fazer agora dia 15 de novembro, e João Vitor com 17. Tô casada há 24 anos, o ano que vem eu vou fazer bodas de prata. Nossa! E é um orgulho poder ser mãe, né? Porque eu acho que para nós mulheres, a maior dádiva desse mundo é ser mãe. E Deus me presenteou. E eu tenho muito orgulho de ser uma mãe presente no dia a dia dos meus filhos. Ainda dá para ver pelo brilho dos seus olhos. Falou neles, o olhar se iluminou e senhora Bandeira. Quem é Dona Laís? Não dá para ser diferente, né? Sentir que o nosso maior orgulho hoje é ser mãe, né? Também tem uma pequena aí de 6 anos, Helena. Então, Laís. Laís é cristã, Laís é mãe, Laís é casada com um marido maravilhoso, sem fazer muita propaganda. Laís trabalha com o que ama, muito realizada profissionalmente. Laís é uma pessoa cheia de defeitos, mas que também tem muitas qualidades. E a principal delas é querer acertar todos os dias e dar o meu melhor em tudo que eu faço. Que é um desafio, né? Eu abri o podcast hoje falando um pouco. A gente bem sabe que o Setai hoje, o Grupo GP, é uma empresa que tem um posicionamento não só forte na Paraíba, quanto no Nordeste, quanto no nosso país. Então, isso chama muito a atenção dos corretores de imóveis, dos clientes, enfim, de um modo geral, dos parceiros de negócio, que são as outras construtoras. E esses holofotes recaem também sobre vocês, não é isso? E aí eu queria fazer uma pergunta para minha amiga, para quem não sabe, eu conheço Germana há mais tempo do que vocês imaginam. Sim, há muito tempo. Na verdade, Germana, ela é uma profissional que tem uma longa história no mercado, longa história. Quando eu comecei no mercado imobiliário, Germana já atua. Então a gente já trabalhou ali junto no mesmo mercado. Na verdade, Germana, ela faz parte de um período histórico que é abrir a região sul, não é isso, Germana? Isso. E eu queria saber de você, Germana, na sua percepção, o que mudou nos corretores de imóveis desde aquela época que você iniciou até hoje? O que você vem percebendo de mudança? Eu acho que a maior mudança hoje no nosso mercado com os corretores é a forma da abordagem do cliente, né? Antigamente, a nossa abordagem era porta a porta, panfletagem, carro de som. Tinha que ir mesmo para armar a tenda ali no Parque do Sol, para quem é antigo vai entender do que eu estou falando, e mostrar o trabalho do corretor e trazer o cliente para perto. Hoje em dia, a gente vê que esse mercado muda completamente, né? Hoje em dia a gente vê que o mercado imobiliário ele pede que a gente esteja no digital, a gente esteja na tecnologia. Aproveitando que você está falando, e eu acho que serve muito até para os corretores que estão começando agora, que
Qual conselho, baseado nisso que você tem hoje, de você está vendo a história mudar dos corretores, qual conselho que você daria para os corretores de imóveis hoje que estão começando agora? Qual seria o seu conselho agora? Tipo, Germano, acabei de tirar meu Cresce. Quero vender aí reserva. Qual é o meu primeiro passo agora? O seu primeiro passo, eu sempre digo nas minhas palestras, é que você primeiro tem que conhecer o produto. Você precisa ter propriedade naquilo que você vai vender, independente de qual produto seja. Então, você precisa ir na construtora, participar dos treinamentos, ter propriedade no que você vai vender para o seu cliente, porque o cliente ele vai sentir segurança no seu atendimento. Então, a partir do momento que eu tenho propriedade naquilo que eu vou vender, eu vou trazer o meu cliente para perto e ele vai se sentir seguro com o meu atendimento. Então, primeiro lugar é isso, é ter a segurança de conhecer o produto do começo ao fim. E outra coisa que eu quero deixar bem claro para você, corretor que está nos assistindo, Preste bem atenção, hein? é que a venda existe começo, meio e fim. Então, você que está no dia a dia como corretor, você precisa entender que você precisa acompanhar seu cliente no passo a passo. Então, é importante que você entenda a logística do seu cliente e não deixe ele no meio do caminho. Entenda que o corretor precisa ter esse cuidado com o cliente até a finalização, que é a entrega de chaves. E também Então, isso é importante. do pós-venda, né, Germano? Também. Eu também, às vezes, sou perguntado, Felipe, o que é que faz um corretor, depois de muitos anos, um corretor ser grande, e aí ter os clientes retornando por indicação, ou voltando a comprar? Perfeito. Acho que o melhor conselho não teria. E outra coisa, o pessoal acredita muito assim, o corretor de imóveis, Laís vai concordar comigo, o corretor de imóveis ele ganha muito bem e não faz nada. Gente, isso é mito. Você concorda? Leão, Concorda, Laís? Não existe isso. O corretor de imóvel trabalha muito, ele se esforça muito e se dedica muito por esta profissão. Se a gente é corretores de imóveis, é porque a gente tem orgulho do que faz. Então, a primeira coisa que você precisa é não desistir, porque não vai ser fácil. Quem está começando agora não vai começar a vender logo no começo. Então, você precisa persistir e não desistir, porque para muita gente, o pessoal acha que o corretor de imóvel é um ramo de imobiliário muito fácil, e não é. Então, vamos exato. ter esse cuidado de não desistir, porque senão você volta para onde você estava trabalhando. E perfeito. Essas são as 3 dicas, eu somei, importantíssimas. E agora eu queria saber de você, Laís, que está à frente de uma das maiores operações da construção civil aqui da Paraíba e do Nordeste hoje. O que é que você vem percebendo de mudanças e qual é a sensação de estar à frente dessa operação tão grande? Que, obviamente, o mercado todo já conhece, o grupo CETA, o grupo GP como CETA não para de ter lançamentos. Como é a sensação de estar à frente dessa operação, de estar à frente do comercial e tentar controlar tudo de uma forma equilibrada? E acompanhar a mudança, né? A Isso. mudança do mercado imobiliário, ela muda constantemente, Felipe. Assim como Germana pontuou algo lá atrás, né? Eu também já passei, estou no mercado desde 2008 e já passei por várias etapas aí de mudanças no mercado, né? Atualmente, a questão do digital que vem fortemente, né? Onde tem facilitado os corretores a vender seus produtos, a oferecer, né? Mas assim, eu acho que também até pegando um pouquinho do que Germana falou, o corretor hoje ele está entendendo que o mercado tem que ter o cuidado e a atenção, ele tem que ter a escutativa, né? Como fala com o cliente. Você tem que ter afinidade, você tem que ter, como é que eu posso falar? Você tem que ter mais aproximação com o cliente. Isso o digital te ajuda muito hoje. Antigamente, as pessoas trabalhavam que era corretor de terno, de gravata, ficava no stand de venda, esperando o cliente chegar. E hoje não. Hoje você tem que ir à frente. Atrás do cliente. Isso. E assim como o mercado imobiliário, a gente fala também, falando como construtora também, hoje existe várias construtoras também no mercado, a concorrência ela vem fortemente, né? Todo mundo lançando, todo mundo querendo o seu pedaço no mercado. Isso, principalmente no momento que a gente, né, está vivendo aqui em João Pessoa, né? A gente é conhecida como a pérola do Nordeste, e isso a gente realmente tem sentido fortemente essas pessoas vindo para cá, seja para conhecer, seja para morar. Então, assim, o corretor ele tem que estar preparado, ele tem que entender do que ele tem que entender o mercado. Primeiro, ele tem que entender o mercado. Ele tem que entender o que o cliente quer, ele tem que ouvir o que o cliente quer, né? E entender o produto, como a Germana falou.
E aí, dentro disso que a gente está conversando agora, eu vou fazer uma pergunta que eu queria que vocês respondessem. Eu acho que hoje, vocês que estão à frente do comercial, vocês têm contato com os corretores que produzem muito, que vendem muito, né? As lendas do mercado. E aí, essas lendas, elas devem ter aí um comportamento em comum entre elas. Elas devem ter características em comum, vocês percebem. Digamos, eu pego a Germana, pego o seu primeiro, seu segundo, seu terceiro lugar, a sua imobiliária primeiro, segundo, terceiro lugar. Germana percebe algo em comum entre elas para se manterem assim. E Laís também. Germano, o que é que tem de incomum com os corretores que vendem muito? O que é que eles fazem em comum que você poderia dizer assim, ó, eles fazem isso aqui. É essa prática deles que fazem eles estarem ali. Você poderia nos entregar essa pérola? Eu acho que, em primeiro lugar, o corretor ele precisa entender o que ele quer, na verdade, no mercado, porque se ele for pegar todos os nichos e trabalhar, o que eu vejo muito é corretor da Zona Sul querendo vender Zona Norte e Zona Norte querendo vender Zona Sul. E sem querer, por não conhecer o mercado, eles ficam ali meio que no meio do caminho. Então é importante você entender o que você quer. Ah, eu me identifico mais com a Zona Sul, então eu vou seguir aí com os imóveis e os empreendimentos da Zona Sul. Ah, eu me identifico mais com o perfil da Zona Norte, então eu vou aí em busca dos novos empreendimentos da Zona Norte. Eu acho que o primeiro lugar é isso, tá? E os corretores que têm como eles são especialistas na sua região. Isso, isso. Muito Seria até interessante se a gente fosse aqui dizer, Laísa, hoje tu vai passar uma semana tomando conta da Zona Sul e Germana vai passar uma semana tomando conta da Zona Norte. Seria uma coisa bem desafiadora para mim e para ela. Por quê? Porque a gente nunca viveu, eu nunca vivi o mercado de Laís e Laís nunca viveu o meu mercado. Era um desafio, nada que a gente não conseguisse fazer, bom. mas é desafiador, São entendeu? mercados bem diferentes, realmente. Exatamente. O mercado imobiliário ele é tido como um mercado, eu sempre falo que ele é micro-regional, né? A gente tem em João Pessoa bairros populares e condomínios fechados encostados um no outro, né? Então é um desafio para os corretores mapearem, fazerem captações. E aí, eu queria ver também, você que trabalha no mercado da praia, que hoje é um mercado onde os corretores autônomos, eles detêm aí um poder maior de venda, se comparado às imobiliárias. Já nas suas imobiliárias, se estiver errado, me corrija, elas detêm um poder maior de vendas. Sim. Enfim, como o Germano acabou de falar, né? São estratégias, são vivências completamente diferentes, né? Falar para um grupo de pessoas e falar para pessoas individuais. Laís, o que é que eles têm em comum? Os corretores que vendem muito O que eles têm em em comum, comum. eles eles têm dedicação. Eles entendem o mercado que eles trabalham. E aqui a gente tem corretor que, mesmo tendo essa separação, eu vendo mais região sul, eu vendo mais praia, região norte, mas até dentro dessa região norte, a gente tem alguns nichos também. Sim. Tem corretor que só trabalha com flat, e aí é fazer o que você é melhor. Eu vou focar no que eu sou melhor. Eu gosto de vender, eu me identifico com flat, eu vou ser o melhor vendedor de flat. Então, assim, eu vejo muita dedicação. Dessas pessoas que dão grandes resultados, eles são pessoas que eles buscam conhecimento, eles entendem e eles são extremamente dedicados. Aquele, aquele público, aquele nicho, aquele produto, e eles estão ali o tempo todo dedicados. Eu acho que é focar no empreendimento. Tem corretor que eles focam em vários empreendimentos. E aquele corretor que se identificar com o empreendimento e focar nesse empreendimento, Correto. com certeza ele vai ter um resultado excelente em vendas. Assim, No meu reserve, como exemplo, eu tenho corretores avulsos que são excelentes em venda, porque está focando em um único produto. Então, aí eu vou estudar mais, eu vou me capacitar mais e eu vou conhecer melhor do produto para quê? Para que o meu cliente ele seja seguro no atendimento. Eu acho que é da mesma forma do que lá está falando. Quando eu me identifico com a venda do flat, então eu vou saber me expressar melhor, eu vou saber falar mais sobre o flat. Exatamente. E tem corretores que, infelizmente, acontece de querer entender o mercado como um todo e termina não conseguindo. Eu tenho um casal de corretores, por sinal é nosso amigo em comum, que certa vez chegou na minha sala e eu cheguei para eles falando, era um desafio vender multiplano, né, o reserva, e eles falaram para mim que não tinham capacidade de vender, né, o reserva. E aí foi unindo força, Germana aqui, eles lá na assessoria, e hoje eu acredito, continuam sendo Muito. um dos melhores vendedores, e aí concordo plenamente com cada palavra de vocês, dentro de o que é que eles têm mais em comum.
Voltando agora para você, Laís. Na sua opinião, ou a- através da sua perspectiva, quais conselhos você daria para um corretor que está começando agora na região norte da cidade? Acho que Germana, de uma forma muito sábia, já deu 3 dicas de ouro importantíssimas. Se fosse eu anotar, se eu estivesse começando agora. Porque essas pessoas, deixa eu deixar claro para vocês, nosso mercado, ele tem os personagens que constroem o mercado. E as meninas, elas veem a coisa acontecer. Elas veem pessoas mudarem de vida, estou errado? Pessoas que Aham. estavam ali, começando a vida delas, empreendendo, a primeiro imóvel, a primeira comissão, não sabe o que fazer com aquele dinheiro, e do nada isso vira rotina na vida dessas pessoas. Então, são essas pessoas que veem essas histórias, estão ali do lado dos clientes, dos corretores, são psicólogas, ou Sim. já vi várias vezes, Germana abraçada chorando, Laís abraçada chorando. Laís, qual é o conselho que você dá para o corretor de imóveis, para a corretora aqui do modo geral, que está começando agora? Qual seria o conselho que você daria para essas pessoas? Felipe, eu assino embaixo tudo que Germana falou. Realmente ali são os princípios. Mas eu acho que uma coisa muito importante também é o profissional ele ter orgulho de ser o corretor. Sabe? Eu acho que ele tem que ter orgulho de ser corretor. Eu tenho orgulho de ser corretora. Eu amo o que eu faço. E eu acho que quando a gente gosta e a gente entende isso, a nossa profissão, a gente gosta, a gente tendo foco, tendo a determinação, estudando, conhecendo o produto, buscando o cliente, se identificar com o cliente, não tem como dar errado, sabe? Perfeito. Mas eu acho que você entender que os seus resultados dependem de você, que você é a sua empresa e que você tem orgulho disso, eu acho que já está meio caminho andado aí. O nosso mercado, ele vive, se eu estiver errado, vocês me corrijam, o nosso mercado, ele vive a história da sociedade, né? Somos nós, eu falando em nome de construtor, somos nós que fazemos a beleza da cidade, né? Nós construímos como a cidade vai ser vista, não é isso? E aí isso quer dizer que nós construímos histórias, né? Famílias passam a existir naquele espaço, que passa a existir uma padaria, que passa a existir uma prestação de serviço. Isso acontece. Então, isso vocês traduzem a história de uma sociedade. E aí, Germana, qual foi, nesses últimos anos, dentro dessa sua experiência, o seu maior desafio? Felipe, minha trajetória, de vida, eu precisei começar a trabalhar muito nova, né. Com 14 anos eu precisei ali começar a trabalhar, porque minha mãe ficou viúva aos 29 anos, ficou com eu, minha irmã e mais 3 filhos por parte do meu pai, criou os 5, não deu nenhum. E aí depois, há 11 anos, vai fazer 12 anos, acho que foi um dos momentos que mais eu até me emociono em falar, foi quando eu descobri um câncer na minha mãe. Então, eu acho que não existe dor maior do que a gente saber que a qualquer momento a nossa mãe pode partir, e a gente sabe que câncer é uma doença que não é fácil. E ali eu vivi muitos anos com ela nesse sofrimento. Minha mãe teve câncer de pulmão, nunca fumou, mas aí a gente passou por essa luta e essa batalha com ela desse câncer de pulmão. E minha mãe morreu muito jovem, com 52 anos, e com menos de 2 anos nesse tratamento ela não conseguiu. E qual o conselho que eu quero dar com isso? Ame sua mãe, cuida da sua mãe. Cuida do bem mais precioso que é a sua mãe enquanto ela está viva, porque depois que ela morrer a gente não consegue fazer mais nada. E eu tenho certeza que eu cumpri minha missão com ela ali naquele leito do hospital. E eu lembro que eu pedi a Deus: "Senhor, eu consegui cuidar da minha mãe esses anos todos, mas agora, no momento que ela está morrendo, eu quero que o Senhor me dê força para voltar e segurar na mão dela". E assim Deus fez. Deus, ele me sustentou. E eu voltei para aquela cama e eu comecei a orar pela minha mãe, dizer: "Mãe, chegou a hora, Deus preparou tudo. Chegou o teu momento, vai na paz do Senhor, o céu é lindo, Jesus está te esperando". E eu guardo isso, no meu coração como um presente de Deus e não ter deixado minha mãe ir pra UTI naquele momento e ela ter morrido comigo, porque quem viu minha mãe depois que ela faleceu, todo mundo viu o quanto ela estava com um semblante feliz, porque eu estava ali segurando na mão dela, alisando o rostinho dela. E depois eu desabei, mas Deus, ele me sustentou e me ajudou naquele o maior momento, assim, o momento mais difícil da minha vida, em ver a minha mãe partindo. Então, assim, eu queria
deixar para todo mundo que está nos assistindo. Não deixa passar os momentos da vida com sua família, com seus filhos, com seus amigos, com seus pais, porque depois que eles vão embora só fica lembrança. Então é importante que eles escutem isso, porque hoje eu queria ter minha mãe para só dar um abraço ou escutar uma ligação dela dizendo: filha, você está vindo? E a gente não tem mais. Por isso que é importante a gente deixar isso aí para quem está nos assistindo. Cuida da sua mãe. Se você ainda não ligou para ela, liga. Diz a ela o quanto você ama agora. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, porque pode ser tarde demais. Nossa, eu não sabia. É... Laís. E para você, Laís, qual foi o seu maior desafio nesses últimos anos? É muito forte, né? O testemunho de Germana também. E assim, eu acho que é um desafio que ninguém quer passar. Perdi meus avós, pessoas que eu amo na minha vida. Mas eu enxergo o desafio, assim, eu acho que estava falando até aqui antes, eu acho que a gente e a mãe acordar já é um milagre na vida da gente. Então, todo dia é um presente de Deus na vida da gente. Todo dia já é um milagre você acordar. E desafios eu tenho todos os dias. Aí cabe a gente como a gente vai carregar. Perfeito. Ou a gente faz de forma leve, ou a gente faz de forma pesada. Ou a gente carrega isso de forma positiva ou de forma negativa. Mas todos os dias eu tenho desafios. Graças a Deus, nada, né, Geo, comparado aí a uma perda tão forte como essa, né? Eu não sabia. E ainda, fora essa perda, em 16 de julho de 2020, eu fui acometida pelo Covid e fui para UTI. Passei 15 dias internada, 3 dias na UTI. E ali eu sofri bastante, porque todo mundo estava passando pelaquela fase que quando entrava na UTI morria, tinha que ser entubado. E eu segurei na mão de Deus ali e disse assim: Senhor, não me deixe embora. Tu sabe que eu preciso viver. Eu tenho 2 filhos para criar. Eu tenho meu marido esperando por mim. Eu tenho meu sobrinho que é especial. E minha mãe me deixou com essa missão de cuidar dele e da minha irmã. E eu quero sair daqui. Me ajuda, Deus. Eu sei que meu problema é muito grave, mas maior é o Senhor na minha vida. E ali eu orava, eu clamava, eu pedia a Deus. E eu fui melhorando, eu fui melhorando. Eu tive derrame no pulmão e água no coração. Foi bem difícil esse meu processo, mas estou aqui para contar o testemunho. Graças a Né? Deus. E dizer a vocês que não desistam. Mesmo ali na UTI, eu não desisti. E a gente sabe, né, Laís, que não é fácil. Nós, como gestoras de uma empresa, hoje, a segunda maior do Nordeste, a gente sabe o quanto não é fácil a gente estar de frente com todos os corretores no dia a dia, na luta. Todos os dias a gente tem problemas para resolver, mas quando a gente entende que a gente tem um Deus que cuida da gente, está na frente, sempre cuidando da batalha, a vitória é certa, né, amiga? Exatamente. Uma pergunta que não quer calar. A gente sabe que, além de grandes profissionais aqui nesse mercado, com histórias assim, emocionantes, todo mundo aqui, eu tive que continuar o podcast porque ficou para mim, a produção, os meninos todos aqui chorando, e eu tenho que levar, mas respirando muito. Vocês são mulheres, são mães de família, que toda vez que falam dos seus filhos, os olhos brilham de ambas. Eu ainda lembro de Laís falando que levou a filha para Disney e quem mais chorava era ela na Disney, porque era um sonho de infância. E me recordo muito bem Laís falando do início da sua trajetória. É muito importante a gente perceber as pessoas detrás. No judaísmo a gente chama de capa, chama de kelipot, que é a roupa que a gente usa. Quem está por trás? O objetivo desse podcast é ainda mais as pessoas perceberem o quão humanas são. Que a gente que está aqui no dia a dia conhece as meninas, sabe quem são as meninas no dia a dia delas. Mas para você ter acesso a isso e saber quem são essas mulheres. E o desafio que é ser mãe, esposa, gerente de uma construtora que está se destacando nacionalmente, que não para de crescer, com os meninos, com projetos cada vez mais audaciosos. Então, assim, como é dar conta disso tudo?
E a gente dá. Ai, mas vai. Ninguém pode disso. Não dá, vai. Vai que Não, é aquele ditado, a gente entrega nas mãos de Deus e vai. Né? Com muita determinação, com muito amor, mas assim, como é que você perguntou? Agora falando sério. Como é que a gente dá conta? A gente não consegue fazer nada sozinho. Se a gente não É. tem pessoas que nos dão suporte, auxílio, que tá cuidando da minha filha agora para eu estar aqui, o meu esposo que é meu apoio, se eu não tenho André e Germana aqui para estar me guiando, me orientando, se eu não tenho Germana para conversar, se eu não tenho minha equipe maravilhosa comigo, também nessa jornada comigo, eu realmente não tenho nem para que estar aqui, não vai existir nada disso, né? Então, eu acho assim, a gente dá conta, desafio vai acontecer o tempo todo, a gente vai tentando, a gente vai. A gente vai e a gente conta com essas pessoas que têm o mesmo propósito, que entendem o mesmo propósito e vamos seguindo. A gente precisa, Dá conta. a gente precisa entender todos os dias que Só se um parênteses, assim, para quem não sabe, são quantos grupos que você. Vamos começar aqui. Vamos lá. Quantos grupos você tem com corretor? Hoje, grupos de WhatsApp são 10 grupos. 10 grupos de WhatsApp. Sim. Nesses 10 grupos de WhatsApp, em média, tem quantas pessoas? Hoje, são em média 4.000 corretores. Como dar conta? Tem que ser mãe, né? Eu acho que o primeiro dom de cuidar de todo mundo é ser o dom de ser mãe, né? Porque quando a gente ama o que faz, né, Laís? Laís falou muito bem aqui, a gente ama o que faz. Então, eu amo cuidar. Então, se a gente ama o que faz, eu amo ser corretora, eu amo ser gerente comercial do Grupo GP, eu amo estar aqui como família, porque a GP é família, Felipe. A gente passa mais tempo aqui do que na nossa própria casa, então não tem como não dar certo. A gente precisa entender todos os dias que se eu não desistir do hoje, eu venço amanhã. E todo dia a gente tá botando isso. Senhor, vem aqui, me dá força. É de domingo a domingo. A gente tem uma missão. A gente tem metas a cumprir. Mas Deus era maravilhoso e nos dá braços e pessoas que estão no nosso dia a dia. Nossa equipe do comercial são pessoas maravilhosas. Nossa família GP nos abraça com muito carinho. Quando for para chorar, a gente chora junto, né, Laís? Quando for para sorrir, a gente tá aqui sorrindo junto. E os desafios são constantes. Todos os dias a gente tem desafios, todos os dias a gente tem coisas para resolver. Mas o mais importante é fazer com amor. Quando a gente faz com amor, não tem como dar Germana, errado. eu te conheço, acredito, há 8 anos, né? Teve um período aqui que eu estava abrindo frente de outra construtora. E aí, olha só, eu tive que ser concorrente na época, Foi. abrindo o mercado de Germana, literalmente. E aí, e sempre foi um desafio, né, na época, concorrer com os meninos, porque sempre foi essa característica, né? O André e Germana, eles sempre tiveram essa característica de terem, o DNA deles é inovação, né? Os meninos Sim. são muito voltados à área de inovação, né? Eles sempre estão um passo à frente. Eu acho que isso é incrível, né? Mas, desde que eu conheço Germana, ela tem uma característica aqui muito forte. É a sua positividade. Você está sempre positiva. E é sempre assim. Desde o primeiro dia que eu conheci Germana, no meio da rua, suando, protetor solar, que Sim. passava cruzando os carros de som, né? É. Ela era do lado É. das bolas do carro de som, do outro do carro de som. Germana, qual é o segredo de ser tão positivo toda hora? Deus, meu pai, o que me sustenta todos os dias, o que me ajuda a não desistir, o que me coloca no colo, o que me mostra o caminho certo, o que me ensina todos os dias que o mais importante da nossa vida todos os dias é como a Laís falou, se eu me acordei, estou respirando, eu já ganhei tudo. Se eu tenho saúde, o resto eu vou à luta, eu tenho tudo. Então, na minha vida, primeiro lugar é Deus me guiando, me mostrando o melhor caminho, me deixando fazer o que eu amo, que é cuidar de pessoas, quer cuidar dos corretores, quer realizar sonho, quer cuidar de cada pessoa que entra ali com aquele rostinho e diz assim, eu estou no lugar certo, eu acho que eu cheguei na construtora que vai realizar o meu sonho e eu estou aqui. Você só sai daqui com esse sonho realizado. Não se preocupe, que já deu certo. Essa semana, parabéns, eu queria só deixar nos autos registrado uma coisa que aconteceu que me comoveu muito. Eu gosto de comida tradicional, e aí, para você comer esse mercado, a gente é muito bonito. E aí,
Os corretores sempre me dão vinhos, né? E todo mundo já é conhecido, cada um que disputa me dá um vinho de presente para fazer uma venda, um vinho mais caro que o outro. E aí, essa semana eu estava num restaurante bem simples, porque eu gosto de comer comida de caseira, feijão, arroz, carne, e aí eu paro num restaurante simples mesmo. E é um restaurante que pega todo mundo de obra, eu me sento lá, como minha comidinha e saio. Eu almoço geralmente é minha cozinha dentro. E tinham 2 corretores lá, sentado, eu falei com eles, conversei, e aí eu fui pagar a conta e minha conta estava paga. Até aí tudo bem, eu saí bem grato, cheguei no WhatsApp e disse, obrigado. Ele falou o seguinte, Felipe, por enquanto eu não consigo te dar um vinho. Hoje o que eu pude lhe dar foi esse almoço. Gente, isso me tocou de Que uma lindo. forma, sabe? Não tem garrafa de vinho Que pague. que paga. É. Porque não é o preço, né? Isso já é uma que você está falando. É o símbolo da coisa. É. Ele falou exatamente, Felipe, hoje eu não consigo te dar um vinho. Mas eu paguei esse almoço. Para mim foi o melhor presente que eu ganhei no ano. Assim, Não é o dinheiro. Não é o não é o dinheiro. Não é dinheiro. dinheiro. Nenhum momento é dinheiro. Se você não consegue entregar aquilo para a pessoa, É. se você não atende o que ela procura, se você não realiza o sonho dela, nada, dinheiro vai valer a Não pena vai se não valer a tiver pena. isso. Eu acho, Felipe, que uma coisa que a gente deve deixar em destaque aqui também, tanto eu como Laís, que eu lembro quando Laís chegou aqui, que Laís dizia assim, Gel, como é diferente a tratativa da diretoria com a gente. Então a gente tem essa abertura com os meninos, né? Tanto o André como o Germando, eles são pessoas que estão ali no dia a dia com a gente. Muito bom. Então, isso é muito bom. importante para a gente crescer profissionalmente. E outra coisa que a gente precisa deixar claro aqui, que o Setai Grupo GP cresce, mas a gente cresce junto, né, Laís? Muito bom. A gente cresce junto com eles. Eu estou aqui no Grupo GP há 15 anos, eu conheci André comprando seu primeiro terreno para construir seu primeiro empreendimento, e hoje eu vejo essa grandeza, hoje eu me orgulho, e eu tenho certeza que Laís também, e a gente ser a segunda maior incorporadora do Nordeste. Muito Gente, bom. que coisa linda! É E verdade. a gente poder estar aqui vivendo tudo isso. E você faz parte disso, né, Felipe? Quantas vezes a gente estava ali no Parque do Sol, naquela luta, naquela batalha de como era antes, e é tão diferente hoje, né? Hoje, o mercado é digital, você está aqui na frente de um computador, só vendo os líderes chegar, qual o cliente que eu vou atender, qual o perfil do cliente. Antigamente era bem mais difícil. Muito mais. Bem mais difícil. Quantas carreiras a gente levou ali no Parque do Sol? Várias. Entendeu? E aí, Laís, me vem uma pergunta toda vez que olho para você. Ai, André meu Perazzi Deus. não para nenhum minuto de lançar. Não. Não é isso? Ela, o desafio dela é um grupo com 4.000 pessoas e o desafio de Germana é até lembrar dessas pessoas. Imagina Germana andando no shopping, todo mundo sorri para ela, ela tem que sorrir, mas não sabe se é um corretor que chegou agora, chegou antes, que tem que ter uma memória fotográfica fora do normal. Você não é diferente. Mas, Laís, como lidar com tantos lançamentos ao mesmo tempo? Então, é assim, né? A gente dá conta, a gente vai pra guerra mesmo. É uma guerra. E assim, é uma guerra boa. É uma guerra que a gente gosta de ir. Assim, ele vai com as ideias dele lá, que eu digo que ele tem uma cabeça diferente. Ele é diferente, né? André e Germano, eles são duas criaturas diferentes, né? E é difícil acompanhar eles. Eu até lembro que quando eu entrei aqui, que André vinha falar o que é que ele queria e tal, e eu ficava, meu Deus, o que é que ele quis dizer? O que é que ele quis dizer? E aí eu comecei a dizer, toda vez que ele falava, eu começava a dizer assim, você falou isso, 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 não foi? Eu começava a confirmar o que ele queria, porque ele anda muito à frente do que a gente, ele pensa lá na frente, entendeu? Então a gente tem que correr muito para acompanhar. E nos lançamentos é assim, ele disse, ó, a gente vai lançar semana que vem um produto que tá aí, vamos lançar. E aí? E aí vem vem dois, vem três, vem quatro, vem quatro, vem cinco, vai. E assim, é sucesso. Eu tenho muita sorte de trabalhar aqui no Setai, porque são produtos que são feitos com identidade, Isso. né? Todos os empreendimentos, tudo é construído assim, tudo é feito, pensado com muita identidade, com muito bonito. Eu não tenho medo hoje, eu não tenho medo de qual será o próximo lançamento. Porque eu sei que vai vir algo muito bom. Eu acho que o mercado também já sente isso, sabe, Felipe? Então, quando a gente começa a soltar, vai vir lançamento, vai vir lançamento. Naturalmente, as pessoas já começam a buscar, e na hora é aquilo ali mesmo. André sempre quer que
todas as informações elas saiam de igual para o mercado todo. Então, sou eu, minha equipe, todo mundo de uma vez só. Ó, vem, vai ter treinamento, vai acontecer agora, vamos, e vamos, e vamos, e aquela força, e um vai trazendo o outro, e de repente dá tudo certo. E de repente passa um mês, 2 meses, 70% vendido, 80% vendido, e vai E acontecer. não para. E não para. É verdade que tem corretores de imóveis, acontece isso muito no sul e acontece também muito aqui no norte, né? É verdade que tem corretores de imóveis que só vendem o produto de vocês, isso é verdade? Ou é Sim, verdade. é verdade. É verdade. Você tem corretor que só vende reserva. Só. Felipe, eu lhe digo mais. Esses corretores que dizem que só vendem a gente, hoje eles são os que mais vendem aqui. Nossa. Eles fazem a história, a renda dele aqui. Verdade. Nossa. E eles têm números altíssimos. Altíssimos, é verdade. E Tanto na resultados. minha linha reserva como na linha semente. Entra na história do foco que a Germana falou, né? É. Foco não é só foco no nicho de mercado, não é só o que você quer trabalhar, se é Zona Sul, se é flex. Às vezes você escolher a construtora que A você se construtora que identifica você se também, isso aí é resultado certo. Fantástico. Então, então, você tem quantos lançamentos hoje? A gente tem 4 lançamentos. Mas no total? No total. Em construção, a gente tem 8. 8 8 produtos, de empreendimentos, né? Se a gente for falar por torre, dá mais. Dá mais. Germana, são quantas unidades do reserva entregue, mais ou menos, e quantas unidades ainda a gente tem por? Hoje eu tenho no reserva entregue mais de 300 unidades e no total de 900 no empreendimento todo, no reserva 1 e reserva 3. Eu queria fazer um joguinho com vocês agora, Tá. jogo, e aí eu queria que vocês não pensassem, Tá. certo? É o que Você Faça isso. vai olhar para mim, nos meus olhos, que eu vou fazer, vou falar palavras e você vai dizer o que vem Tá. na sua cabeça. Não Certo? Não, vai, aí vai dar E certo. aí eu vou começar com Germana, Tá. certo? É um jogo. Tá. Então, fala o que vem à cabeça Tá e pergunta o outro. Amor, Germana. Meu marido. Fé. Deus, é tudo. Desafio. Desafio acordar todos os dias com saúde. Grupo GP. Grupo GP é uma família para mim. Corretores de imóveis. Corretores de imóveis são profissionais de excelência, que vestem a camisa todos os dias para dar o seu melhor. André e Germano. André e Germano são para mim hoje como irmãos. Então, 15 anos juntos, eu tenho eles como uma pessoa da família. Futuro. Futuro, eu entrego a Deus. Muito bem. Ela arrasou, não venha com isso pra mim, Laís. não, que eu vou dizer coisa nada a ver, tá? É tipo Laís. assim, amor, planta, Não, mas vai dar certo, vai. água. Laís. Sonho. Ai, sonho é ter minha família sempre perto de mim, é ter saúde, e é isso. Setai. A Setai foi uma realização para mim, foi um sonho. Setai foi um sonho realizado na minha vida, na minha carreira. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do Setai. E é isso, eu tenho o maior orgulho, admiração e é isso. Corretores de imóveis. São profissionais que devem ser muito, muito respeitados, que enfrentam muitas batalhas diariamente, porque não é fácil. Eu falo que ser corretor de imóveis é ir para a selva todos os dias. Então, corretor de imóveis são profissionais que devem ser respeitados. Germano e André. Maravilhosos. São exemplos de liderança, de humanidade, de humildade, de sabedoria. Mesmo tão jovens, eles são inspirações. Desafios. Desafios. Mas vou falar igual a Germana, é a gente acordar todo dia com saúde e dizer, vou resolver meus problemas, o problema que chegar aqui, isso aí é o desafio e vamos embora. Futuro. Eu não penso também muito no futuro não, sabe, Felipe? Mas eu quero, no meu futuro, eu quero estar com minha família. Eu acho que a minha família é o que me completa muito. Assim como o meu trabalho me completa muito. Né? Que a Germana fala, a gente é uma família aqui também. Mas eu, estando com eles, eu acho que em qualquer lugar, em onde for, eu vou estar feliz. Muito bem. Meninas, primeiramente, eu
tenho e tive o privilégio de estar com vocês, tenho estado com vocês, primeiro agradecer a equipe A extremamente produção. preparada. Os meninos são maravilhosos. Não existe a ideia de uma empresa sem eles produzindo, criando, se esforçando. É desafiador. Para vocês do comércio é desafiador, para o marketing acompanhar o André, acompanhar a quantidade de lançamento, acompanhar o GP, reserve, cada corredor que traga aí uma ideia diferente. Para mim é uma alegria. E aí, o presente que eu tenho para vocês, como todo mundo sabe, eu trabalho muito na área de educação, de marketing, enfim. E aí eu peguei a minha equipe, e a gente sabe, vocês sabem que a inteligência artificial, muitas vezes, ela ajuda a gente também, né? Eu peguei a minha equipe e disse assim, vamos usar as inteligências artificiais agora ao nosso favor. O que é que a gente fez? Eu pedi para várias inteligências artificiais, falei um pouco sobre vocês e mandei várias inteligências olharem os comentários do Instagram de vocês, junto com a minha equipe, olharem o que as pessoas acham de vocês, olharem nota de jornal, olharem tudo que foi produzido de vocês, dentro do Instagram de vocês, dos outros corretores, o que tem no mundo de vocês. A gente reuniu esses documentos e eu disse assim, por favor, fale quem são essas duas mulheres. Fale em nome do mercado. Então, Agora você vai nos fazer chorar. hoje eu tenho aqui algum texto, acho, de cada um, e é o que as IA acham de vocês, do mercado. Na verdade, quando eu estiver falando isso aqui, entenda, é o mercado, é o que o mercado acha de vocês. É o que cada pessoa que passou apertou a mão, cada palavra. Eu pedi para a IA ela ter a delicadeza de fazer esse levantamento. Obviamente, ele pegou o comentário do Instagram, eu fui lá, peguei vários comentários das suas fotos, saí jogando, pedi para ela analisar o Instagram todo, pedi para eles verem tudo. E aí, Germana, isso é o que o mercado fala para você hoje. Germana, você é um verdadeiro exemplo de dedicação e resiliência. Sua trajetória cheia de conquistas e superações inspirou não só a quem trabalha ao seu lado, mas também a quem sonha com a vida melhor. Você está no mercado Minha Casa Minha Vida, transformando realidades e realizando sonhos com esforço e humanidade. Cada dia no Grupo GP é uma oportunidade de levar esperança a mais uma família, de erguer mais que paredes, mais lares onde as pessoas possam construir suas próprias histórias. Lembre-se de que seu trabalho vai além do concreto e tijolo. Ele constrói o futuro de muitas vidas. Continue essa jornada com orgulho e força, porque você é a essência do que torna este mercado tão importante. Que sua determinação continue sendo combustível para os sonhos de muitos e que cada desafio seja mais uma página linda da sua história. Que lindo. Obrigado para você. Obrigada. Amo vocês. Vai. Sua jornada no mercado de médio e alto padrão é marcada pela sua força, determinação e a vontade incansável de superar desafios. Cada passo seu no grupo Setai mostra como sua trajetória inspiradora faz história, guiando o mercado para novos patamares de excelência. Você não apenas entrega imóveis, você realiza ações que refletem anos de esforço e conquista das pessoas. Seu compromisso com cada detalhe, seu olhar para o futuro e seu cuidado com cada cliente são diferenciais que elevam a experiência e a confiança no nosso mercado. Continue brilhando e inspirando a todos ao seu redor. Sua trajetória não é apenas uma história de sucesso pessoal, mas um símbolo de transformação que eleva o padrão de todos nós. E cada projeto seu continue sendo um marco de inspiração e crescimento. Que linda. Então, pessoal, agradeço a Deus sobre todas as coisas, a oportunidade de ter vocês aqui. Obrigada, Felipe. Obrigado, meninas. Obrigada, Felipe. Foi um prazer ter você aqui, né? Mas A gente tudo emocionada agora. agora não tem como as lágrimas aqui não rolarem, porque é muito lindo ouvir isso, é muito lindo saber que o mercado gosta de
de Germana e de Laís como gerentes do CETAI Grupo GP, né? A gente fica feliz em poder desempenhar um papel com excelência, né? Todos os dias dando o nosso melhor, né, Laís? Exatamente. E é uma honra estar com você aqui, né? Você também é um grande nome agora no nosso mercado imobiliário. Quem Obrigado. é Felipe? Preciso, inclusive, aprender também com você. Acho que Aí da próxima vez a gente traz humilhar. você, igual a gente fez com o André, né? Não, a A gente tem gente que se não humilhar, a gente tem que acha. se humilhar para o curso dele, para fazer um negócio com ele. E assim, eu me sinto muito honrada e estar aqui com você e feliz pela sua amizade, pelo toda a parceria que você tem aqui com a gente. Isso. E o próximo é nós duas entrevistando você, tá certo? Tô combinado. Tá combinado. Então é isso, pessoal. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau.